Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas, a participação de vocês é sempre fundamental para nós. Hoje vamos discutir aqui como delimitar uma pesquisa científica. Tá? E aí, como é que faz a delimitação de pesquisa científica? Afinal de contas, o que é delimitar um tema? Tá? Uma pesquisa científica ela vai muito além da escolha do tema. Quando você escolhe um tema, você ainda tem que delimitá-lo. O que significa delimitar um tema? É justamente escolher o recorte dentro do tema que você escolheu para poder aprofundar a sua pesquisa de acordo com seus intuitos, tá? Dentro daquele recorte que você escolheu, pois a gente sabe que um tema é muito amplo e é impossível dar conta de abordar tudo sobre ele. E para ser considerada uma pesquisa científica, requer aprofundamento, requer clareza, e para você conseguir essa clareza, para você conseguir esse aprofundamento, o tema ele tem que ser recortado, super recortado e muito bem recortado. É isso que se chama delimitar um tema. Delimitar uma pesquisa científica. É justamente você escolher ali o ponto específico dentro do tema que você quer discutir, que você quer aprofundar, tá? Existem aí dois métodos que parecem difíceis, porém não é tão assim como a gente pensa, tá? Se a gente souber tratar de forma prática e técnica, você consegue aí lidar com esses métodos de forma muito simples, tá? Que é justamente o recorte temporal e o recorte espacial, que são duas técnicas aí que vai fazer com que você especifique o seu ponto de discussão dentro do tema que você escolheu, ou seja, que você vai fazer com que você consiga delimitar, consiga recortar o tema que você escolheu e assim, consequentemente, você aprofundar a sua pesquisa científica, tá? Seja para a construção de um artigo, seja para a construção de uma monografia, seja para a construção de uma tese de mestrado, dentre outras e outros tipos de trabalhos, tá bom? De cunho científico, tá bom? Então, a delimitação de uma pesquisa científica perpassa aí por esses caminhos que eu acabei de explanar aqui para vocês. Mas vamos para os detalhes? Então, é muito importante a gente se situar para a gente chegar, então, na definição da delimitação do tema, tá? Então, vamos supor, você vai começar a fazer uma pesquisa e aí a primeira parte é justamente a escolha do tema. Então, você vai escolher o tema. Na sequência, qual vai ser a sua função? Dar um tratamento para aquele tema. E esse tratamento já começa com o recorte dele, com a delimitação dele, ou seja, com a escolha do ponto específico dentro daquele tema que você vai escolher, então, para poder aprofundar a sua pesquisa. Quando você escolhe o tema, você não pode ir diretamente para as fontes que te embasam sobre aquele tema para poder já começar a escrever. Não. Quando você escolhe um tema, antes de necessariamente começar a ler de fato e escrever sobre ele, você tem que delimitá-lo primeiro, porque aí você já vai ser mais assertivo, você já vai ser mais específico na sua pesquisa e você vai ganhar muito mais tempo com isso, tá? E aí é isso que vai ser a delimitação do seu tema. Escolha do tema, na sequência, delimitá-lo, recortá-lo. Ou seja, escolher o ponto específico desse tema que você quer discutir. Quando você escolher o ponto específico desse tema que você quer discutir, você vai procurar as referências, você vai procurar os autores, as autoras, os documentos, as fontes que vão te embasar sobre aquele ponto específico dentro daquele tema que você escolheu. Então, é como se fosse um funil, né? Onde começa ali de forma mais complexa e ele vai ganhando um afunilamento, vai afinando até chegar em um ponto específico. É justamente isso que você vai fazer. E é justamente isso que se chama delimitação do tema. É esse ponto específico, é essa parte mais fina do funil. Quando você chegar nessa parte mais fina do funil, que é a delimitação do tema, que é o recorte do seu tema, você aí sim vai
começar a pesquisar as fontes, as referências, que te levem para caminhos de investigação dentro daquela delimitação que você escolheu, tá bom? Então, não necessariamente você, ao simplesmente escolher um tema, eu quero falar sobre A, e já sair pesquisando tudo sobre A. Não é assim. Primeiro você vai se perguntar o que é que eu quero saber de A, tá? Então, é por esse caminho. E é isso que se chama delimitação. Então, uma investigação científica, seja ela qual for, deve ser limitada ao máximo, pois é inviável abordar tudo de um tema, que é justamente aquilo que eu falei para vocês desde o início. Nesse sentido, uma pesquisa científica deve ser aprofundada, tá? Para que vá na raiz do tema. Olha aí a questão do afunilamento que eu falei. De acordo com a intenção do pesquisador. Para que este aprofundamento seja alcançado, é necessário o recorte temporal e o recorte espacial, que vai te dar clareza dessa delimitação. Para você chegar aqui na delimitação, tá? Você vai ter que passar por esses dois elementos aqui, por essas duas técnicas chamadas recorte temporal e recorte espacial. Então, tanto o recorte temporal e o espacial vão te dar clareza da delimitação do tema, vão te levar diretamente à delimitação do tema, tá bom? Então, para que este aprofundamento seja alcançado, é necessário o recorte temporal e o recorte espacial. Ou seja, você escolhe um espaço e um tempo num tema para se aprofundar dentro destas limitações, certo? Então, o que é que vai ser o recorte temporal e o recorte espacial? Você escolheu um tema, certo? Dentro desse tema, para você tratar do recorte temporal, você vai escolher em qual tempo você quer tratar esse tema, tá? Em qual tempo você quer discutir esse tema que você escolheu, tá? É dentro de uma década, por exemplo, da década de 90 a de 2000, então você vai estudar esse tema dentro de 10 anos, dentro desse recorte temporal, tá? Então, o recorte temporal é justamente a escolha do tempo em que você quer discutir aquele tema, certo? E esse tempo, ele não pode ser um tempo, ao depender do tema, ele não pode ser um tempo muito extenso. Por exemplo, se for tratar da historiografia no século XIX, né? A historiografia é um tema. Eu vou estudar historiografia no século XIX, mas é um século, é muita coisa, tá? Será que não é mais interessante eu escolher estudar historiografia na primeira metade do século XIX? Olha como já vai delimitando e vai me proporcionando a oportunidade de aprofundar esse tema cada vez mais, porque é um tempo mais curto, então eu consigo ir mais além, em vez de perder meu tempo tentando estudar muita coisa com uma larga escala de tempo, com um longo recorte temporal, e no final eu não dou conta, e no final também não tenho uma pesquisa de qualidade, porque ela não está aprofundada com o rigor científico que ela deve ter. Né? Então é importante a gente pensar nessa questão. Então, recorte temporal é isso, você escolher o tempo, certo? Que você quer discutir aquele tema, certo? E aí você vai estudar aquele tema somente dentro daquele tempo que você estudou. Obviamente que as fontes que você pesquisar, as fontes que você vai pesquisar aí na escolha daquele tema, pode te levar sim para outros caminhos, né? Mas o ponto de partida para iniciar uma pesquisa científica é a delimitação do tema através do recorte temporal e também do recorte espacial. E o recorte espacial, ele vai pelo mesmo caminho do recorte temporal. O recorte espacial é aonde você vai discutir aquele tema. Por exemplo, eu vou estudar sobre a historiografia no século XIX, mas a historiografia aonde? Aqui no Brasil? Na Europa? E aí você vai ver o lugar. É isso que é recorte espacial. Diz respeito ao espaço. Tá bom? Então, aqui eu trago mais detalhadamente para vocês com alguns exemplos, tá? Recorte espacial se caracteriza pela escolha de uma determinada região que você queira investigar tal assunto, ou seja, a temática que você escolheu. Exemplo: analisar as causas da propagação da dengue na cidade de Salvador, Bahia.
O meu tema é dengue, né? E aí, em qual espaço minha pesquisa vai dar conta de estudar sobre a dengue no Brasil, no mundo? Não, né? Então, de acordo com meus objetivos, né? Então, eu escolho um local específico. Qual será esse local? Qual foi esse local que eu escolhi? No caso do meu exemplo aqui, a cidade de Salvador, Bahia. Certo? Então, aí já é o recorte espacial. Eu estou recortando a região, o local onde eu quero estudar esse tema. Certo? Observe que o tema ele está dentro do meu espaço. O tema é dengue, o espaço é a cidade de Salvador. Certo? E o recorte temporal vai pelo mesmo caminho, porém diz respeito a tempo. Observe, recorte temporal trata-se da escolha de um tempo dentro de um tema. Trata-se da escolha de um tempo dentro de um tema. Exemplo, investigar as causas da propagação da dengue na cidade de Salvador, Bahia, no período que corresponde de 2001 a 2010. 2001 e 2010 quer dizer que é o meu recorte temporal. Observe como é que um tema ele vai sendo delimitado, como é que ele entra em um funil, tá? Aqui eu tenho recorte espacial, certo? E recorte temporal que vão proporcionar essa delimitação do meu tema. É porque o meu tema inicial era o quê? A dengue, as causas da dengue. O meu objetivo é analisar, é investigar as causas da dengue. Olha que amplo, né? Olha que complexo. Mas aí, quando entra na questão do recorte temporal e espacial, observe que o tema ele vai ganhando sentido. O que era somente as causas da propagação da dengue vai ganhando um espaço e um tempo. Qual é esse espaço? As causas da propagação, estudar as causas da propagação da dengue na cidade de Salvador. Já ganhou espaço. Olha, já ganhou uma delimitação. Ele vai ser delimitado mais ainda quando eu vim para o recorte temporal. Investigar, estudar as causas da propagação da dengue na cidade de Salvador, que é o meu espaço, Bahia, no período correspondente de 2001 a 2010. Então, o leitor, ao ver esse tema, vamos supor que eu escreva um artigo sobre isso, então, quando o leitor for analisar, ele já vai saber de cara, com o meu tema, ele já vai saber de cara. Esse cara se propõe a estudar as causas da propagação da dengue na cidade de Salvador no período de 2001 a 2010. Eu não vou estudar sobre as causas da dengue na cidade de São Paulo. Eu não vou estudar sobre as causas da dengue antes de 2010, antes de 2001 ou depois de 2010. Não, eu vou me delimitar dentro desses recortes que eu me propus, tá? Posso fazer alguma comparação com outras épocas? Enfim, claro que sim. Mas o meu foco é de 2001 a 2010 na cidade de Salvador, as causas da propagação da dengue, porque é a minha delimitação. Foi o limite que eu impus para aprofundar minha pesquisa, certo? Porque se não colocasse esses limites, não colocasse essa delimitação, jamais eu teria uma pesquisa aprofundada. Então é essa a função do recorte temporal, a função do recorte espacial, que é de delimitar o tema. E delimitar o tema é justamente você colocar o seu tema no funil, sair de algo amplo, complexo, para ir para algo específico, para você conseguir aprofundar dentro dos rigores científicos e assim conseguir validar a sua pesquisa como de fato científica, tá bom? Então é isso que esse é o primeiro passo que você tem que fazer para poder desenvolver uma pesquisa científica, certo? É escolher o tema e antes de partir para sair lendo um monte de coisa, você tem que recortar. Quando você recorta, quando você delimita, quando você impõe limites ao seu tema no que diz respeito a aprofundamento, aí sim você vai para as fontes que te baseiam sobre aquilo, certo? Dentro do espaço, do tempo que você escolheu para discutir aquela temática. Fechou? Então, antes de começar uma pesquisa, seja para qualquer trabalho que seja do mais simples ao avançado, seja de um ensaio científico até uma monografia, você deve partir desse pressuposto, tá bom? Você deve partir desse ponto. Um abraço e até mais.